E a galerinha do Prof. Mate, vamos resolver aqui a questão 18 da lista final de MA12. E nessa questão aqui, a gente tem que saber, tem que descobrir quantos são os anagramas da palavra paraguaio que não possuem consoantes adjacentes. Para que eu não tenha consoantes adjacentes, por exemplo, um P e um R juntos, eu tenho que ter entre elas uma vogal. Eu posso ter, por exemplo, a palavra começada com uma consoante, depois dessa consoante, uma vogal. Depois tem que ser outra consoante, aliás, pode ser outra consoante, depois outra vogal. Então perceba que está intercalado aqui, ó, consoante e vogais. Nesses espaços que eu deixei aqui, ó, são possíveis lugares onde eu posso colocar consoantes. Porque se eu colocar uma consoante nesse primeiro espaço e uma no segundo espaço, então eu vou ter consoantes adjacentes. E o problema não quer isso, né? A questão não está pedindo isso. Ela quer saber justamente as que não têm consoantes adjacentes, ou seja, entre duas consoantes tem que ter sempre uma vogal. A primeira parte do problema, a gente tem que descobrir quantas são as possibilidades de colocar essas vogais, né? São 6 vogais. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 6 vogais, né? Tenho 6 vogais disponíveis para colocar nesse primeiro espaço. Aqui eu vou ter 5 vogais disponíveis. Aqui eu vou ter 4. E à medida que eu for gastando uma em cada espaço, vai diminuindo as opções, né? 2 e 1. Ou seja, eu tenho 6 fatorial formas de colocar vogais nesses espaços. Só que tem um porém aqui, né? A vogal A, ela se repete 3 vezes na palavra paraguaio. Então, se eu trocar o A de lugar aqui, né? Os ases de lugar, o anagrama vai continuar o mesmo. Então, eu tenho que pegar esse total de anagramas que a gente conseguiu, só com as vogais, e dividir por essa quantidade de letras que vão se repetir, né? 3 fatorial. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Aqui, 3 fatorial dividido por 3 fatorial vai dar 1, né? Então, vou ter o total de 6 vezes 5 vezes 4, que dá um total de 120 possibilidades. Então, só de vogais aqui, né, das formas que eu posso colocar essas vogais, eu tenho 120 possibilidades. Agora, vamos pensar que eu tenho 3 consoantes, ó, P, R e G, certo? E eu tenho 7 espaços disponíveis para colocar essas consoantes. Então, eu tenho que fazer uma combinação dessas 3 consoantes para saber a quantidade de formas que eu posso escolher esses espaços aqui, né? Desses 7 espaços, eu tenho que escolher só 3. Então, para isso, eu vou usar uma combinação. Vou fazer o seguinte, ó, a combinação de 7 espaços, certo? Que é as possibilidades que eu tenho, 3 a 3. E a combinação ela funciona da seguinte forma. Eu tenho 7, certo? 7 possibilidades de lugares para colocar. Só que desses 7, eu tenho que ver as permutações que se repetem, né? Das consoantes ali, que são 3 consoantes. Então, na combinação, eu tenho que, por exemplo, os números 1, 2 e 3, e 3, 2 e 1, eles são iguais, porque na combinação o grupo é o mesmo, né? 1, 2, 3, 3, 2 e 1 é o mesmo grupo aqui. Embora a ordem seja diferente, mas para a combinação isso não importa. Então, eu tenho que eliminar essas contagens repetidas aqui. E outra coisa que eu tenho que tirar também são os espaços extras, né? Eu tenho 3 espaços que eu tenho que escolher, porque eu só tenho 3 letras para colocar. E eu tenho que tirar esses 4 espaços daqui, ó. Então, vou ter que tirar também essa quantidade de espaço. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial dividido para 4 fatorial vai dar 1. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial, que é 6, né? Cancela aqui também, ó, 6 dividido para 6 vai dar 1. Então, sobra 7 vezes 5, 35 possibilidades. Eu tenho 35 possibilidades para escolher esses espaços. Eu posso escolher esse espaço, esse e esse. Ou eu posso escolher esse e esse aqui para colocar as consoantes, tá? Então, eu tenho 35 formas que eu posso fazer essa escolha. E a última coisa que a gente tem que perceber aqui é que depois que eu escolhi, né, os 3 espaços, eu tenho 3 consoantes para colocar lá. Então, por exemplo, vou dizer que eu escolhi esse espaço e esse espaço. Supondo aqui que eu escolhi esses 3. Pode ser qualquer um das 35 possibilidades.
Então, eu tenho 3 consoantes para colocar no primeiro espaço, tenho 2 consoantes para colocar no segundo e uma consoante para colocar no terceiro espaço. Sendo assim, depois que eu escolhi os espaços, eu tenho 3 fatorial formas de colocar essas consoantes, né? De distribuir elas dentro desses 3 espaços que eu escolhi. Então, vai ficar 3 fatorial, né? Vai dar 6 possibilidades. Agora, a gente vai multiplicar tudo aqui, ó. 120 vezes 35 vezes 6, que vai dar um total de 25.200 possibilidades. Ou seja, eu tenho 25.200 anagramas nos quais não existem consoantes adjacentes usando a palavra paraguaio. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.